Meu amigo e minha amiga, mais uma vez agradecendo a tua presença, que prazer estar aqui com você, grande honra. Lembrando, observação importante aqui, você que não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, pode mandar, porque diariamente eu estou mandando informações para você acerca, né, de direito eleitoral para este grupo. É 011 98207 3053. Esse é o meu celular direto e montei o grupo dos alunos da Intelecto. Maravilha? Então, por favor, mande quaisquer observações, dúvidas, vocês podem também fazer nesse grupo, ou ainda também conversar comigo também à parte, se você quiser alguma coisa específica, né, no que tange ao curso, nós conversaremos também. Bom, a matéria aqui dessa aula é justamente sobre o quê? Ainda sobre a resolução 21538, em que ela determina o quê? Eu separei uma decisão do TSE de 2011, 180.681, que determina o quê? Faculta-se aos indígenas que não disponham de documentos de registro civil de nascimento a apresentação do congênere administrativo expedido pela FUNAI. Em outras palavras, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ela pode fornecer um documento que realmente comprova que trata-se de um indígena, que trata-se de um brasileiro. E, consequentemente, ele pode fazer prova com este documento na Justiça Eleitoral e transformar-se em um eleitor. Claro, para que ele seja eleito, um dos requisitos de elegibilidade são certidões, né, enfim, dentre outros documentos que nós sabemos. Mas, num primeiro momento, o indígena, ele pode ser, com certeza, ele pode estar ligado exatamente nesta situação que envolver especificamente a sua inscrição como eleitor. Perfeito? Já a resolução, né, já o Código do TSE de 2011, número 180.681, falou o quê? Isenção de multa para os índios que venham a se alfabetizar e se inscrever como eleitores. Porque você sabe, a pessoa pode fazer a inscrição eleitoral tardia. Pode. Então anota isso. Que a pessoa, né, o eleitor, pode fazer a sua inscrição tardia. Tardia. Depois da idade, obviamente, correspondente. Mas ela será multada para isto. Somente não será multado o analfabeto, porque o analfabeto, imaginemos a pessoa que se alfabetiza aos 50 anos de idade. Ela vai fazer a sua inscrição como eleitor. Ela pagará alguma multa? Não, não pagará nenhuma multa. E também funciona isso para quem? Para o indígena. O indígena também, se ele se alfabetizar depois dos 18 anos, ele pode pedir a sua inscrição e, consequentemente, ele fará jus, sim, a receber, não é, o seu título e não precisa pagar nenhuma situação que envolva, obviamente, multa por atraso de inscrição. Agora, importante na questão é que você saiba o seguinte detalhe. Veja que nesse acórdão do TSE de 2011, o verbo é isenção, é isentar, e não imunidade. Então anota aí que é importante, vamos lá. Nós estamos diante, vamos lá, nós temos isso. Será considerado isento e não imune de multa o eleitor que caracterizar o quê? De que maneira? Faltará alfabetização ou ainda se for um indígena. Então não há observação mais importante do que essa nesse momento, mas o verbo é isenção. Então, como essa questão pode cair na prova? Atenção! Acorda aí, levanta a cadeira, vamos lá, acorda aí. Importante que você saiba, importantíssimo. A bendita questão, se tiver a palavra imunidade, ela é falsa. Ela é falsa. Tem que ter a palavra isenção. Foi claro? Beleza, acordou aí? Desperta, chacoalha esse esqueleto aí, pelo amor de Deus.
Ah, que maravilha! Ainda falando sobre a resolução 21538/2003, cai demais na prova. E você deve saber sobre esse assunto. Vamos lá. É exatamente a lei 9.504/97, artigo 91, caput, fala o quê? Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data de eleição. Grava isto. São 150 dias antes da eleição, não poderá ser aceito, repito, não poderá ser aceito de forma nenhuma a hipótese ou a situação que envolver necessariamente a inscrição ou a transferência do eleitor. Então vamos lá. Como essa questão pode cair na prova, professor? Como ela pode cair na prova? Ela cai assim. Pode ser aceita a inscrição ou a transferência a qualquer momento. Falsa. Pode ser feita a inscrição ou a transferência do eleitor faltando 60 dias. Falsa de novo. Anota aí, são 150 dias anteriores à data da eleição. Se a eleição é no primeiro domingo de outubro, você retroage 150 dias anteriores a esta data. 150 dias anteriores a esta data. Muito bem. Gravou isso? Dica boa, hein? Segunda via. Como é que funciona a segunda via, tá ok? Do título. Artigo 19 da bendita resolução. No caso de perda, o extravio do título, bem assim, de sua inutilização ou dilaceração, o eleitor poderá requerer pessoalmente ao juiz do seu domicílio eleitoral que lhes peça uma segunda via. Então, no caso de perda, extravio do título ou ainda inutilização ou dilaceração, o eleitor lhe pode pedir ao juiz do seu domicílio. Então, grava isso. Somente o juiz do domicílio, poderá expedir títulos daquela área. Não pode um juiz aí de Curitiba, um beijo a todos aí, tá certo, de Curitiba, não pode um juiz aí de Curitiba expedir um título para, por exemplo, Brasília, Distrito Federal, Brasília, ou o brasiliense, ele expedir um título, por exemplo, eleitoral para Fortaleza do Ceará. Também um beijão a todos aí, brasileiros, cearenses, temos muitos alunos ligados a nós dessa região. Um beijão a todos aí, prazer falar com vocês. Bom, eu só não cito nomes, obviamente, de alunos aqui, porque se eu for citar, eu posso esquecer de outro. Então fica chato eu falar de um e não falar de outro. Então eu mando um abraço e um beijo a todos aí, obrigado por tua confiança e, por favor, entre nas redes sociais e comente sobre nós, por favor, de preferência bem. Fala que o nosso curso é bom. Divulgue, por exemplo, o nosso curso. Nós estamos começando agora. Então é importante, eu preciso da tua ajuda. Então, por favor, entre nas redes sociais, coloque o nosso link, nos ajude, por favor. Eu tenho certeza que você vai fazer isso. Essa corrente do bem que nós estamos vivendo aqui, um ajuda o outro. Então, por favor, pedimos isso a você. Mas eu volto. Grava isso para a questão. Somente o juiz do seu domicílio poderá escolher e também expedir títulos que foram, obviamente, extraviados, perdidos ou algo nesse sentido. Muito bem, professor. Isso eu gravei. É fácil. Agora eu quero ir para o próximo tema. Fiscalização dos partidos políticos. Como que funciona a fiscalização dos partidos políticos? Artigo 27. Bom, os partidos políticos, eles necessariamente, eles serão o quê? Aqui, isso. Eles serão fiscalizados, ali, vamos lá, através de quem? São os delegados de cada partido que poderão fazer essa fiscalização. Então, primeiro, é o delegado de cada partido, que não tem nada a ver com o delegado de polícia,
Delegado, anotemos isso, é o representante do partido político naquela situação em tela. É o representante do partido político naquela situação específica. E ele pode realizar 3 atos. Inciso 1, 2, 3 do artigo 27. Vamos abordar aqui o primeiro, porque quando cai na prova, cai exatamente dessa maneira. Acompanhar os pedidos de alistamento de eleitores. Então ele pode acompanhar e inclusive ter acesso a todas as informações pertinentes, repito, a todas as informações pertinentes ao alistamento eleitoral. Segundo, transferência, em outras palavras, pode também o delegado acompanhar as transferências para saber se não há transferências fraudulentas, revisão das listas, segunda via e quaisquer outros, até mesmo emissão e entrega de títulos eleitorais previstos nessa resolução. Então o artigo 27 é expresso. O delegado é o representante do partido no que tange a entrega, transferência e também alistamento de novos eleitores. Por que isso, professor? Para que não existam eleitores que sejam colocados ali de forma fraudulenta. Vamos lá, o que mais pode fazer o partido político através de seu delegado? Aí eu separei aqui para você o inciso 2, 3. O delegado ele pode solicitar, requerer. Veja, quem determina a exclusão é o juiz. Mas ele pode requerer a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida. Em outras palavras, o delegado ele pode requerer e pleitear a exclusão de um eleitor. Por quê? Porque pode ser excluído um eleitor que não esteja em consonância com a legislação. Por exemplo, trata-se de um eleitor que está, por exemplo, condenado criminalmente e está fugitivo. Obviamente que ele não pode ser eleitor. E também pode o delegado defender um eleitor que está sendo excluído. Por exemplo, a pessoa cometeu um crime, já respondeu pelo crime, já transitou julgado, já respondeu pelo crime. Ele é um cidadão que já cumpriu a sua dívida. Se ele já cumpriu a sua dívida, não há mais punições para ele. Sobre esse contexto, estamos diante da situação em que ele pode defender a pessoa. E ainda temos o inciso número 3. Vamos lá. Examinar sem perturbação dos serviços e na presença dos servidores designados os documentos relativos aos pedidos de alistamento, transferência, revisão, segunda via e revisão de eleitorado, deles podendo requerer de forma fundamentada cópia, sem ônus para a justiça eleitoral. Bom, vamos entender isso aqui. Pode o delegado solicitar cópias de documentos. Essas cópias, elas não serão cobradas. Não terá qualquer tipo de ônus, nem para o delegado, nem para a justiça. Agora, sempre o segredo dessa questão é que necessariamente tem que ter a palavra fundamentada. Se não tiver a palavra fundamentada, não, eu quero saber o documento fulano porque eu quero. Não. Porque estou desconfiado que tal grupo de eleitores está sendo conduzido por outra pessoa. Opa! Fundamentou. Então, se fundamentou, consequentemente, nós estamos diante de uma situação em que nós podemos pedir esses documentos. Então, grava isso, que isso é importante. Tem que ter a fundamentação do pedido. Quem determinava isso era Franco Montoro, tá certo? Ou seja, o André Franco Montoro dizia o quê? Que qualquer pedido feito para órgãos públicos deve ser feito de forma fundamentada, em homenagem ao Franco Montoro, que fez 100 anos de seu nascimento essa semana, precisamente ontem. Então, deixou aqui um legado maravilhoso. Então, grava isso que Franco Montoro dizia:
todo pedido formulado aqui para órgãos públicos, principalmente aqui, especificamente no direito eleitoral, deve ser feito de forma fundamentada. Ótimo. Outro ponto ainda dentro da resolução 21538, que é extensa. O juiz eleitoral ele só pode determinar a regularização, o cancelamento ou a suspensão da inscrição que pertence à sua jurisdição. É óbvio. O juiz eleitoral ele só tem a sua jurisdição. Jurisdição, para você entender, é como se fosse o tamanho do seu véu. Véu de roupa mesmo. E ele possa o quê? Ele possa necessariamente ser aquela pessoa específica, ok? Para determinar as regras e as ordens dentro dessa jurisdição. Diante disso, somente ele pode determinar. E tem um acórdão do TSE, número 7179, que determina: não afasta a competência do juiz eleitoral para processar e julgar requerimento de cancelamento de inscrição eleitoral o fato de, no curso da ação, ser requerida a transferência da inscrição para outra circunscrição. Em outras palavras, anotemos isso, o juiz eleitoral ele só terá competência dentro da sua jurisdição, não podendo exceder, porque desta forma ele é considerado incompetente. Bom, ainda no que tange a resolução 538, importante que você se lembre dessas informações que eu passei, e como você pode notar, essa questão pode cair de duas maneiras. Ou o examinador troca uma palavrinha por outra, ou ele te pleiteia o entendimento sobre ele. Então vamos ficar atentos e vamos ficar aqui ligados nas aulas. Eu agradeço e aqui eu termino mais essa aula. Muito obrigado.